programa Fala Sério, como vocês que nos acompanham, para quem não nos acompanha, que pegou agora o nosso programa, vem discutindo sobre política, educação, saúde, segurança, esporte, lazer, entretenimento e por aí vai. E a gente sempre tenta pegar assuntos da atualidade para fazer com que você esteja bem informado, bem informada, para poder esclarecer cada vez mais e utilizar essa concessão pública, neste caso para a TV e das rádios também que existem, para fazer e levar a informação da maneira mais precisa possível. No programa de hoje estamos com um fisiculturista, o cara que cuida da saúde interior e da exterior e que vem bombando na Bahia, no Brasil e no mundo, que é Roberto Meirelles, para a gente conversar um pouco, bater um papo sobre essa cachaça de todo mundo, ou melhor, esse vício de todo mundo, que é tentar estar bonito, e aí eu associo isso a, consequentemente, você está cuidando de sua saúde no desenrolar dos fatos, né? Então, Roberto, muito obrigado, me dê sua mão para eu dar um aperto aqui, dizer a você que esse seu sucesso é o nosso sucesso, é a Bahia para o Brasil, é a Bahia para o mundo, e agradecer a você por ter aceito o nosso convite de vir aqui entrevistar, porque um dos diferenciais nossos é de que a gente só entrevista o que a gente acredita. Não adianta Roberto querer me indicar o fabricante, o fornecedor do tecido da cortina se a gente não conhece. Então não tem pagar para poder se apresentar. Não sei se outros programas fazem, mas esse aqui não faz. Não tem indicação pela indicação. E você é testemunha disso porque eu lhe procurei pelo Facebook sem a gente nem se conhecer para poder discutir um pouco sobre isso. Então seja bem-vindo. Microfone é seu, tela é sua, só estou aqui para lhe assessorar. Dê suas boas-vindas a quem está nos assistindo, que a gente vai começar já a conversar. Então, boa tarde, né, para todos que estão assistindo a gente. Então, o enfoque desse programa é a gente discutir um pouco sobre características específicas do treinamento, da dieta, de estruturação corporal como um todo, né? Porque, como a gente sabe, o organismo humano ele é interdependente em todas as suas condições. Não existe só uma condição específica única que a gente consiga atrelar resultados. Né? Então, é muito importante a gente ter o conhecimento de cada área, de como ela vai se interligar e direcionar o paciente, o cliente e o praticante de uma maneira correta e segura para que ele tenha aquele desenvolvimento programado, né, objetivado e sem ter danos à sua saúde, né, e conseguindo levar aquilo ali, né, com um estigma de saúde para a população como um todo. Hoje está depois do Medida Certa que está sendo muito propagado, né, e de uma maneira que até na minha condição tem um seu lado positivo e negativo também, porque estreita algum tipo de relação onde a pessoa é submetida a um estresse que não deveria naquele período que ela não está adaptada. Então a mídia tem esse poder positivo e negativo, então nem sempre aquilo ali que a gente assiste é o que o leigo, né, o cara que está começando a fazer uma atividade deve procurar. Fica a dica, viu? O primeiro passo sempre está orientado para uma parte diagnóstica, numa avaliação, e esse trabalho que a gente desenvolve aqui em Salvador na Workout Clinic, né? Onde é que fica? Aqui no Atlanta Empresarial, no Costa Azul. Né? E a gente presta esse tipo de serviço. Do outro lado da Toque Stock, quando você vira à direita para o Costa Azul, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto prédio à direita. Exato. 11º andar, sala 1108. Então você já tem ali telefone, lembra de cor? 3272-4921. Site? O meu pessoal, né, robertomeireles.com. Pronto. Continue aí, porque eu tô aqui fazendo um merchanzinho para que quem está nos assistindo possa depois... É importante, porque essa informação, por mais que ele não consiga agendar uma consulta, ele vai ter a informação do que realmente se constitui o projeto, que é um projeto que serve para todos, né? Não só para um cara que é praticante como atleta, como a gente tem como exemplo aqui na clínica o Júnior Cigano, como a gente tem o Atlético Paranaense, onde eu faço consultoria, grandes empresas como a Nutrilatina, que eu também consigo fazer uma consultoria e sou atleta da própria empresa. Então, para o Nordeste é um grande ganho, porque a gente tem esse gap, né, de não ter atletas contratados por grandes empresas nacionais e internacionais no Nordeste. A gente ainda sofre muito esse preconceito no Sul-Sudeste, então a gente está quebrando esses paradigmas, conseguindo ingressar nesse mercado, né, de uma maneira consistente, né, e sem
deixar nada a dever ao profissional do Sul-Sudeste. Roberto, me diga uma coisa, você tocou em alguns pontos aí desde o início, que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção para a gente focar mais um pouco em quem está nos assistindo, que geralmente vão ter vários, provavelmente, pacientes, amigos seus assistindo, mas a grande maioria vai ser de pessoas que não tem ainda essa pegada, essa mãe, mas que tem vontade de emagrecer uns quilinhos, de pegar um músculozinho e ao mesmo tempo, às vezes, você está com problema no colesterol e aí a dieta passada para que você cuide do exterior vai servir também para o interior. E aí você coloca, tem algumas questões, inclusive eu dei uma estudada, principalmente no seu Instagram, onde você posta diariamente receitas, dicas, né? E da questão da alimentação, dieta e treinamento. Não é isso? Dá pra gente começar... É uma tríade. Dá pra gente começar a falar de alimentação? Dá sim. Vamos lá? Então, a alimentação constitui no resultado prático para uma atividade física ou para a saúde 70% do que se refere a equilíbrio fisiológico. Então, aquele ditado, né, você é o que você come, realmente é o verdade. Que funciona. E com a modernidade, né, e métodos de conservantes, acidulantes que são usados nos alimentos para ter maior duração e menor tempo para a produção, a gente tem sofrido modificações que a gente chama dos transgênicos, né, e modificações genéticas específicas trazidas dessa alimentação. Então, você tentar balancear com uma carga positiva da sua alimentação convencional já quebra um pouco esses padrões dessa alimentação moderna que a gente também não tem como escapar. Porque praticamente todos os hortifruti, parte que não for orgânico, leva esse tipo de indução para melhora da qualidade. Então a dieta, uma alimentação é um pilar de sustentação para uma qualidade de vida, né, para o esporte e para a saúde. Então, dentro da organização para uma pessoa que quer emagrecer, um exemplo, ela tem que cuidar realmente da organização de um metabolismo de uma coisa que a gente chama de ciclo circadiano, né, que é um ciclo, um ritmo do dia, um relógio biológico, onde você tem uma influência dos hormônios que fazem que você aumente o seu açúcar ou diminua. Então a gente sempre prefere usar os carboidratos complexos, é isso que a gente sempre tem divulgado, evitar mais os açúcares simples, né, deixar os açúcares simples para horários específicos do dia, né, usar proteínas de alto valor biológico, evitar coisas processadas, né? Então usar realmente o alimento natural. Na parte de verduras, né, frutas, tentar usar os orgânicos em primeiro lugar, uma base constituinte do mínimo que puder, né, e usar o menos do... E também vai ter uma influência porque eles são carbos fibrosos, o que vai dar uma sustentação na parte de fibras, na parte de minerais, vitaminas, que é super importante para um conceito de homeostase, né, que é um equilíbrio do organismo como um todo. Então, a constituição da alimentação básica é o carboidrato, a proteína e as gorduras, né? Então, esse equilíbrio entre essas três equações dentro da alimentação vai proporcionar o resultado, né, que vai ser gerado pelo estímulo do treinamento e a recuperação que vem pelo descanso. Fala Sério com Celcinho Coutrin também é desenho animado. Fui! Roberto, me diga uma coisa. Então, de forma bem rude, a gente poderia dizer que o que define todo o resultado está na alimentação? A maior parte sim. Porque não adianta ter melhor treino
fazer cardio, né? Como a gente vê pessoas que tentam emagrecer hoje e ir para grupos de corrida, fazer essas caminhadas no DIC que promovidas pelo assistencialismo público, né? E achando que isso vai promover qualidade de vida, muito pelo contrário. Isso pode trazer problemas graves, né, à saúde, né? Porque muita gente não faz controle de como está e tem, como você falou, colesterol elevado ou hipertensão e não sabe, porque são doenças silenciosas. E hoje já são as grandes famosas chamadas síndromes metabólicas, né? Que é colesterol, diabetes, hipertensão. E vai fazer aquela atividade sem nenhum tipo de orientação e começa a ter um problema mais sério. Me diga outra coisa, você colocou aí 3 questões na alimentação: proteína, carboidrato e gorduras. Então, é mito de que a gente, quando quer emagrecer, tem que tirar 100% carboidrato, ficar só com proteína? É mito. E tem um ditado fisiológico que a gente chama, né, que a gordura é queimada numa chama de carboidrato. Tá. Então, se você não tem energia para poder gerar queima, você não consegue tirar aquela gordura. Porque a gordura, a gente consegue ter a quantidade de adipócitos, que são células de gordura, elas são formadas até os 21 anos. Depois a gente só consegue aumentar ou diminuir a densidade delas. Então elas não saem. Então o que acontece com a promoção da atividade física? O incremento de massa muscular. Então o equilíbrio entre mais massa e menos gordura faz com que o percentual de gordura seja menor. Então não é porque perdeu gordura, e sim porque a troca ponderal aconteceu. Então aquela quantidade de gordura deixa de ser excessiva para ser uma concentração de gordura que, comparada com o resto dos outros componentes ósseos residuais e musculares, eles ficam proporcionais e eles diminuem. Mas a quantidade de célula você não perde. Então o carboidrato ele faz sim você depletar um pouco mais, você tirar aquela gordura excessiva, diminuir a densidade delas, entendeu? Se você não tem, o que é que a gente faz? Cetogênese, que a gente pega do músculo, o glicogênio, quebra o músculo para transformar em energia, porque o neurônio, que o nosso cérebro, ele depende da glicose para funcionar. Então a glicose é a grande mola propulsora de todo o funcionamento orgânico. Então o cérebro e o coração são órgãos que o corpo preserva sempre. Né? Então ele fala assim, olha, então não tem carboidrato para eu concatenar minhas informações, eu preciso tirar de algum lugar, ele tira logo do músculo, não da gordura. Então dietas cetogênicas ou essas dietas de restrição metabólica, que a gente chama de dieta de restrição de carboidrato, ela tem um impacto mais na questão muscular do que na própria gordura. Por isso que você vê o efeito sanfona ser muito pronunciado nesses casos. Veja como são as coisas, por isso que a gente tem que procurar sempre especialista, né? Eu mesmo não titubeio nessa questão. Você tem que decorar a casa, tem que ser um arquiteto, um decorador. Você tem que cuidar do coração, tem que ser um cardiologista. Porque se propagou muito, e até sou discípulo dele, votarei nele pela vida inteira. Mas quando o presidente Lula fez aquela dieta da proteína, todo mundo, eu mesmo fiquei enlouquecido. O segredo tá aí. Então você só comer proteína. Com essa explicação agora, é uma prova de que não tem como você sair desse trio para poder conseguir qualquer resultado. Né? Vamos entrar na dieta? E aí, o que é que Roberto tem a dizer da dieta? Eu vou começar logo de trás para frente, e depois você vem com o seu preâmbulo e a sua continuidade de conversa. Partindo do pressuposto, então, cai por terra o mito puro de que não tem que ficar só em proteína. Ponto. Essa dieta ao longo do dia, 6 vezes ao dia, não é uma forçação de barra para aqueles como eu, por exemplo, que de manhã não tenho fome alguma. Posso te explicar até por a não sua fome. Então, a gente falou um pouco antes, né, do ritmo circadiano, e ele que determina a glicose. A glicose e glucágon, insulina e glucágon, são 2 hormônios. Então, o que acontece? Quando sua glicemia noturna, o que você ingere no seu período pós-prandial, depois do ritmo da tarde, então, lanche da tarde, jantar ou ceia, se tiver desequilíbrio nessa glicose aí, de manhã sua insulina está alta, então você não vai sentir fome. Aí é que tá o segredo. Isso que é bom lidar com um profissional, mas vamos lá. E aí, esse reequilíbrio, você vê que em mais ou menos 15 dias o corpo luta para manter sua homeostase. Tipo assim, esse equilíbrio que você criou hoje, de não comer de manhã e não ter fome, e o equilíbrio circadiano que hoje está instituído no seu organismo, ele demora mais ou menos uns 15 dias para entender que isso mudou. Esse primeiro 15 dias ele te defende, ele continua você comendo, poxa, mas tem que comer, não estou com fome. Mesmo aí você vê que os 15 dias depois, você começa, pô, hoje acordei e estou morrendo de fome.
Aí você vai começar, poxa, aí então você vai começando a encaminhar seu ciclo circadiano. Então essa memória, ela pode ser refeita. Claro. É o grande barato da parte da biologia. A biologia, ela vem como a mãe, né, a base de todas as ciências, como você estava falando sobre decoração e construção, a gente pensa da mesma maneira. O corpo, quando é uma pessoa que ainda é inativa, sedentária, é como se fosse um terreno vazio sem nada, onde você vai construir, né, todo o alicerce dela. Então, naquela base ali é que você tem que instruir o organismo como ele deve funcionar. E realmente, como você falou, é o maior gap, a maior desistência está aí nesses primeiros 15, 20 dias de dieta. Que é onde o corpo está tentando se defender, querendo voltar para o padrão que ele... Não, Roberto, não me invente não, minha história é essa aqui, você está vindo com a proposta Exatamente, nova, aí né? O corpo fica querendo se defender disso, porque para ele é fisiológico, não é patológico. E essa definição do que é patológico, o que é fisiológico em saúde, que é uma paradigma a ser quebrado. Porque hoje, na hora da saúde, quando você pensa em saúde, você pensa em doença. Você não pensa realmente em prevenção. Ou construir nada. Por falar em saúde, prevenção e doença, por sugestão sua, vamos chamar inclusive no segundo bloco agora, Dr. Gabriel, seu companheiro, parceiro aí, da clínica Workout, né? Isso. Que é multidisciplinar nessa história. Mas aí vamos chamar um intervalozinho pra gente poder tomar água e voltar com todo o gás pra gente continuar discutindo. A gente já viu alimentação, dieta e os passos aí daqui pra frente. Já a gente volta.